afeta o nosso cérebro. Então existem os médicos que têm uma coisa muito forte de olhar para a depressão como: ah, é porque está faltando, e bota 3 pontinhos o que está faltando no nosso cérebro. É verdade, pode estar faltando, mas não é só isso. Todos nós sabemos, e a gente tem um livro ditado pela Joana de Ângeles, né? Que é aquele transtornos mentais, que ela fala da parte física, mas depois ela fala do significado disso em termos espirituais. Todos nós sabemos que quando a gente se desequilibra no nosso corpo físico, nós vamos afetar nosso corpo espiritual. E o inverso é verdadeiro, né? Então, estou falando tudo isso para vocês perceberem que a neurociência e a psicologia hoje estão mostrando o valor, a importância real e visceral desses processos emocionais. Coisas que, se a gente for olhar as nossas obras básicas do Espiritismo, pega as do Allan Kardec, pega mesmo as do Chico Xavier, do André Luiz, isso é falado o tempo todo. Só que muitas vezes falado de uma forma que a gente põe muito assim: ah, isso está sendo falado porque é religião. Hoje a ciência está comprovando que essas coisas têm implicação real na nossa saúde, né? A neurobiologia das emoções está trazendo um dos avanços mais importantes na nossa história científica. E aí, eu quero deixar para vocês um exercício que eu acho me ajudou muito. E o que me ajuda, eu gosto de repartir com as pessoas. Vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que fala assim: ai, que coisa mais horrorosa. Que é o seguinte, eu chamo o exercício das 3 bênçãos. O que é isso? Quando chega o fim do dia, eu pego um caderninho, uma caderneta, algo onde eu vou escrever. Mas é escrever, gente, escrevendo. Não é no celular, digitando, nem no computador. É escrevendo. E por que escrevendo? Porque hoje também já foi provado e comprovado que a escrita exercita funções cerebrais nossas que o digitar não ativa, tá? Escrever o quê? Escrever 3 coisas, 3 só, que você acha que foram importantes no teu dia e que merecem a sua gratidão. Né? 3. Eu vou dividir com vocês uma coisa que é assim: hoje, antes de vir para cá, eu estava em São Paulo, na casa do meu filho, e fui levar meu netinho, que está com 3 anos e meio, na escola. Aí, quando eu deixei ele na escolinha, eu falei: Gui, a vovó tá indo embora, quando você voltar para casa, a vovó não tá mais lá. Ele pulou no meu colo, agarrou no meu pescoço, me beijou e falou: vovó, volta logo porque eu te amo. Isso, vocês não tenham dúvida que vai estar hoje nos motivos para eu ser grata. Então você escreve o que aconteceu, porém, na frente vocês vão escrever: por que eu devo ser grata a esse tipo de coisa? Quando você vai falar do porquê, você vai começar a exercitar em vocês um movimento de autoconhecimento. E eu vou dividir com vocês por que eu devo ser grata. Porque no meu momento de vida eu estou precisando muito desses afetos, eu estou precisando muito desses aconchegos. E criança tem um radarzinho que veio e deu exatamente o que eu estava precisando. E isso me fez vir embora de São Paulo para Piracicaba. Não preciso nem falar para vocês que no começo da estrada eu estava chorando, mas cheguei aqui super em paz. Então, façam esse exercício. E depois de algumas semanas, de um mês, releiam. E vocês vão começar a perceber
que nós vamos enxergar um padrão. Que padrão é esse? Que coisas eu tô, sabe, que eu tô ativando em mim em termos de gratidão. Meu tempo tá acabando? Então, deixa eu só contar para vocês uma história, né, que assim, é verdadeira. Não inventei, não. É a história do Stephen Hawking, que foi um físico, teórico e cosmólogo britânico. Ele nasceu lá na Grã-Bretanha, que muito contribuiu para a ciência. Ele morreu aos 76 anos. Só que ele sofreu desde jovem com esclerose lateral amiotrófica. E ele foi desafiando a deficiência dele ao longo da sua vida, encontrando maneiras de alterar a sua forma de comunicação. Aí, numa entrevista que ele deu para o New York Times, que é um jornal famoso lá dos Estados Unidos, em 2004, se referindo à sua doença, ele falou: minhas esperanças foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Tudo o que aconteceu desde então é apenas um bônus. Veja a forma que ele encarou a doença. Aos 21 anos, ele foi fadado, você vai morrer daqui a pouco. Ele morreu com 76. Quando ele soube do diagnóstico, que os médicos disseram que ele só teria alguns anos de vida, ele não deixou a doença o abalar. Ele foi sendo privado progressivamente da mobilidade, desculpa. E ele ficou confinado a uma cadeira de rodas, quase completamente paralisado e incapaz de falar, excesso através de um sintetizador vocal, que alguém tinha que encostar na garganta dele e sair aquele assim. Ele diz: eu vivi 5 décadas a mais do que os médicos haviam previsto. Tentei fazer um bom uso do meu tempo, declarou ele, porque aprendi que todo dia pode ser o último. Quanto a gente devia aprender com isso, né? Porque um dia nós vamos acertar, né? Um dia vai ser o último mesmo. E aí ele disse: eu tenho o desejo de aproveitar ao máximo cada minuto. Em um de seus livros, A Teoria de Tudo, que até virou filme, não sei quem daqui assistiu, ele narra a sua luta contra a doença. E ele diz: minha deficiência não tem sido uma limitação importante para minha pesquisa no meu campo, que é a física teórica. Ela me ajudou, de certa forma, me afastando das palestras e de todo o trabalho administrativo que eu deveria ter feito de outra forma. Ele afirmava que, graças ao apoio de sua família, que ele conseguiu manter o seu ritmo de atividade. Palavras dele: eu consegui graças à ajuda considerável que recebi da minha esposa, de meus filhos, de meus colegas e dos estudantes que tiveram comigo. Para mim, esse é o maior exemplo de gratidão. Ele podia ter amaldiçoado a doença dele. Ele fala: não, eu agradeci. E foi um nome, se vocês fizerem uma pesquisa no Dr. Google que fala tudo pra gente, vocês vão ver que de fato ele deixou um legado forte. Então, para encerrar a nossa palestra hoje, eu quero encerrar com uma oração, porque eu vou falar do fundo do meu coração. Eu fico muito grata quando eu tenho a chance de dividir, seja com 1 ou com 10 pessoas, para mim não importa, coisas que eu acredito que para mim são importantes, né? E que tem feito diferença na minha vida. Então, eu vou querer terminar com essa oração, porque eu sei que nós estamos vivendo tempos não muito fáceis. Todos nós que estamos passando por essa pandemia, escolhemos estar aqui. Nós não viemos por acaso, nós escolhemos. Então vamos lá. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós.
sabemos que, no momento justo, solucionarás todos os nossos problemas. Que façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal vai nos suceder. Não nos deixeis agir precipitadamente. Que a nossa decisão seja reflexo da sua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que emudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Obrigada.